vivendo para sempre em um mundo que vai passar. Legal, obrigado. O que vocês podem entender? Eu fiz para pensar, para a gente refletir. O que é isso? O que quer dizer isso? Vivendo para sempre. O que é? Em um mundo que vai passar. Esse título veio no meu coração ontem, quando vi a palavra que estaria ministrando e veio esse título. É possível viver para sempre num mundo que vai passar? Não. Mas isso pode ser uma realidade em algumas pessoas, ou em muitos. Amados, qualquer um daqui que eu perguntar agora, individualmente, se você sabe que a eternidade não é nessa terra, você vai dizer, claro que não. Se perguntar para qualquer um aqui, onde nós passaremos se permanecermos em Cristo? Onde estaremos a eternidade? Qualquer um vai dizer, nos céus com Jesus. Se perguntar para qualquer pessoa, ele vai dizer que aqui na terra somente um período, é só uma passagem. Aqui não é para sempre. Mas por que eu botei esse título? Porque a nossa mente, coloca a mão aqui na sua mente. A nossa mente acha que vai viver para sempre aqui. Por que eu digo isso? Porque a nossa atitude mostra isso. Se nós entendêssemos que aqui só tem um tempo, para alguns 5 anos, para alguns até meses, né? Para alguns 5, 10, 20, alguns, como o vô da Klause, tem 96 anos, né? E anda bem, não depende de ninguém, tem gente cuidando dele, mas ele não depende de ninguém para cuidar dele, porque não anda ou não consegue se alimentar. Mas o nosso pensamento, infelizmente, está preso a este mundo. Se nós vivêssemos como que aqui é só um tempo e a nossa eternidade está em outro lugar, nós nos preocuparíamos com o outro lado, com a eternidade. E se nós sim, aquilo que falamos, não, eu sei que a minha eternidade é com Jesus, aqui eu daqui a pouco não vou estar mais aqui, nós perdoaríamos mais, nós amaríamos mais, nós serviríamos mais. Se nós, nenhum de nós aqui, nenhum, amados, imagina, pode até falar, mas ninguém imagina que não vai virar o dia. Eu sei que amanhã eu posso. Ninguém vive dessa forma, desculpa. Uma vez perguntaram para o Marcos, que era o esposo da Márcia, né? Ele faleceu. Márcia, hoje é a Márcia e o Daniel, ela casou de novo, ficou viúva e casou de novo, já faz muitos anos. Eles ficaram de novo anos lá na Angola, agora acabaram de voltar para o Brasil para fazer um trabalho missionário aqui, para treinar missionários. Quando o Marcos perguntaram para ele, se Jesus viesse, não sei se em 3 dias, o que ele faria? Ele disse, eu continuaria fazendo o que eu estou fazendo. E não era um homem orgulhoso e soberbo. Ele só sabia que ele estava fazendo a coisa certa. Era um homem de Deus. Se fosse feita a mesma pergunta para nós, o que nós faríamos se Jesus voltasse na segunda-feira? Eu ia perdoar o meu pai. Eu ia tratar melhor a minha esposa. Eu ia sair com ela, ia dar uma volta onde eu nunca fui. Por que não faz agora? Porque não acredita que amanhã não vai estar aqui. Porque não acredita e não vive em verdade que nós poderemos ser abreviados nossos dias. Agora eu pergunto para você, hoje,
de meia-noite, né? Domingo começou à meia-noite. Quantas pessoas no Brasil morreram? E se no dia anterior, pessoas que não estavam, algumas doentes, outras acidente, algumas deram infarto, algumas deram AVC, não sei, eu só sei que morrem algumas pessoas por hora. Essas pessoas fossem entrevistadas, elas falariam muitos planos, elas contariam muitos projetos para os próximos meses e próximos anos, porque elas não imaginavam que não iam atravessar mais um dia, não iam completar mais 24 horas. Amados, a nossa mente vive para sempre, ou quer viver para sempre, em um mundo que vai passar. Eu queria que nós abríssemos em 1 João, pode tirar o título, obrigado. 1 João, capítulo 2, versículo 17. 1 João 2, 17. Primeira João 2,17 diz isso: ora, o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Eu vou ler de novo. Ora, o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Vamos trabalhar em cima primeiro aqui da parte que o mundo passa. Nós muitas vezes nos apegamos em algo frágil, em algo passageiro, em algo que deixará de existir. Tantas guerras, terremotos. Agora, uns dias atrás, foi lá na Bahia? Eu não lembro onde é que foi, né? Deu uma tremida a terra. Não foi aquele terremoto, né? Tão forte, mas isso era raro acontecer no Brasil. Pandemia. Isso aconteceu já na gripe espanhola, usaram máscaras, né? Mas na nossa geração, nós nunca imaginamos que nós íamos ter que sair todos os dias com esse negocinho aqui. Nós teríamos que vir na igreja e ficar com esse negócio. Respiramos oxigênio e gás carbônico, né? Até cansa, por quê? Porque não é para nós usarmos, é uma necessidade. Que nós teríamos que entrar em todo o ambiente e passar esse tal de álcool gel. Esse mundo passageiro, amados. Um vírus invisível parou o mundo, as escolas começaram a voltar, já teve países que voltou e retrocederam, porque a coisa piorou na pandemia. Um ano, para a mente humana, perdido, né? Não é perdido que estamos de Jesus, mas tudo mudou. Esse mundo é passageiro. Imagina se os países não tivessem se posicionado. É ruim a máscara, mas ajuda. O álcool é ruim, tem que passar ajuda. As pessoas terem ficado em casa é ruim? Ajudou. Se ninguém tiver feito nada, morreu mais de 1 milhão de pessoas, quantos não teriam morrido? O mundo passa. Essa terra vai passar. Ela vai ter um fim. O planeta Terra vai ter um fim. Esse sistema, esse lugar onde nós moramos, a cidade de Itajaí, Santa Catarina, Brasil, vai passar. E por que a nossa mente está presa a isto? Porque o homem caiu. O homem caiu.
a sua carne está contaminada, e essa carne contaminada, ela puxa para essa terra, ela quer essa terra. Olha que interessante, o mundo passa. Você investiria milhões de dólares em algo que vai ser destruído daqui a um tempinho? Não. A não ser que tu trouxesse um retorno muito além do investimento. Você quer investir em algo que sabe que vai retornar. Por que nós investimos tanto naquilo que é somente por 10, 20 ou 30 anos, e não investimos naquilo que é eterno, que é para sempre, que a nossa mente não consegue entender o que é eternidade? Eternidade, amados, não é 100 anos. Eu acho que é perto de 130 anos, a pessoa mais velha do mundo, né? É muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Não é nem 500, nem 1 milhão de anos. É para sempre. E nós investimos num plano. Não estou dizendo que tem problema, amados, você investir. Na realidade, até eu não concordo com aquele que não, Jesus pode vir amanhã, eu não vou fazer mais nada. Eu não estou dizendo isso, nem deve. Não, Jesus vai voltar, para que eu vou arrumar minha casa e deixar a cozinha toda avacalhada por 20 anos para a esposa? Eu não estou dizendo isso. Dê o melhor para sua esposa, dê o melhor para os seus filhos, não coloque o coração nisso. Esse é o problema. A questão do dinheiro, ele não é problemático, os bens não são problema. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando o homem inclina para essa terra e tem ela como o maior tesouro, isso é um problema, porque esse mundo vai passar. Você está investindo tudo naquilo que vai desaparecer, porque esse mundo passa. Você está entendendo? Estão entendendo vocês? Por que a nossa mente valoriza demais aquilo que vai ser destruído? Alguém compraria um carro todo podre e enferrujado? Só se fosse quase de graça e arrumando ele ficasse bom, né? Quem é que, você olhando para um carro zero, você daria o mesmo valor para um carro todo podre, todo enferrujado? Não, eu não faria isso, eu não sou louco. Mas a gente faz isso. A gente investe tudo nessa terra que a Bíblia diz que a traça consome e o ferrugem destrói. Quando que a gente valoriza demais? Quando o nosso coração está aqui. A Bíblia diz: onde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Se você colocou o coração, tudo, investiu tudo nisto, esse é o maior tesouro. E este é o problema. Você pode ter e deve ter uma boa casa, um bom carro. Por que você tem uma boa casa e um bom carro? Por quê? A tua motivação é boa? Não, eu quero cuidar bem da minha família, glória a Deus. Não, eu quero ter sempre o carro do ano, porque o mundo passa. Olha para o seu irmão e diga: o mundo passa. Diga agora completo: o mundo passa e a sua concupiscência. Palavra difícil. Olha o que quer dizer concupiscência: ambição ou desejo desmedido por bens materiais e ou sensuais. Ambição ou desejo desmedido ou descontrolado ou exagerado por bens materiais e ou sensuais. Ganância por poder, dinheiro, cobiça. O mundo passa e a sua concupiscência. Amados, tanta busca por prazer,
A humanidade dos nossos dias busca incessantemente o prazer hoje. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Que louco! Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Isso não é uma boa atitude. Não é a pessoa de propósito. Morreremos, tá? A morte espiritual me leva para onde? Para o inferno eterno? Uma morte eterna? Não. A gente pode comer e beber, mas temos que saber que nós temos uma eternidade. Mas esse comamos e bebamos é assim, não estou nem aí para o futuro, não estou nem aí para a eternidade, onde eu quero curtir essa terra. O mundo passa e as suas concupiscências. Agora, o prazer ele passa. Quantas pessoas, infelizmente, trocam a sua família por um prazer temporário? Quantos homens trocaram a sua esposa e seus filhos pelo prazer carnal, prazer sexual, de meia hora? Os prazeres passam. Concupiscência quer dizer prazer sensual, desejo ambicioso, desequilibrado por sensualidade, por prazer na carne, quanto por poder e quanto por bens materiais. A primeira coisa que eu estou falando, o prazer vai passar. Não se iluda, não troca aquilo que é a essência, que é o propósito de Deus. Não faça como Esaú fez. Era o primogênito e era para ele que deveria ser a bênção, para continuar a geração e a promessa de Deus que foi dada a Abraão. Mas ele, olhando e preso a essa terra, preso àquilo que se acaba, preso a uma comidinha ali, um guisado, que é uma carne vermelha refogada com molho. Está interessante a comida, né? E ele trocou essa coisa, essa comida, que ele come e depois ela vai embora. É ou não é? Vai trazer uma energia para o corpo dele, uma parte vai embora, e ele trocou a bênção que Deus tinha, todo o propósito para a vida dele, por essa comida. Porque eu estou cansado, ele falou, o que valor tem para mim a primogenitura? Estou cansado, mas vale eu comer essa comida. Amados, quantas vezes nós trocamos o guisado pelo propósito e a eternidade? Quantas pessoas trocaram esse prazer momentâneo e destruíram a sua vida? Pelo dinheiro. É um dos significados de concupiscência. Esse desejo descontrolado por bens materiais, como eu já falei no começo. A pessoa só roubou porque estava com necessidade. Entendo, mas não entendo. Os filhos estavam morrendo de fome, ele roubou, ele traficou ali, levou droga, aquele programa que a gente vê ali no aeroporto. Tem coisas que eu até fico triste, Cláudio, porque a gente vê pessoas chorando porque por 10, 15 anos não vai ver mais o seu filho, não vai ver mais a sua esposa, porque vai ser preso, foi pego por 4, 5 quilos de cocaína. Mas fez isso porque os filhos estavam passando necessidade. Entendo, mas não entendo. Nada justifica fazer uma coisa ilícita. Alguém roubando em Itajaí, vai roçar Olha, se você passar numa rua de Itajaí, acha alguns terrenos para ser roçado. Muitos não tem calçada e é grama. Naquela rua vai achar no mínimo 3, 4 terrenos para ser roçado. E não é isso. Acha. Só que às vezes não quer isso, já quer ser gerente de uma loja, né? Ninguém começa como gerente. A ganância. Amados, trabalhe
Ao homem foi dado a função de trazer o sustento para a sua casa. Trabalhe, mas não trabalhe além do que deve trabalhar. Ah não, eu estou em 4 empregos. Parece aquele seriado do Július, né? Oh, todo mundo conhece. Eu tenho 3 empregos, né? Grande coisa, né? Não tem tempo para a família, não tem tempo para buscar o Senhor. Eu não falo, tem casos e casos. Se 2 ou 1 emprego sustenta a sua família, tenha tempo para sua esposa, para os seus filhos. Ah, se Jesus viesse amanhã, eu ia fazer aquela viagem com a minha esposa. Por que não fez? Ele pode vir amanhã sim. A pastora Norma é que diz, só tem 2 formas de encontrarmos com o Senhor. Ou no arrebatamento, ou Ele nos buscando e a gente morrendo. Ai, não fala de morte, né? O negócio tem que quando alguém me oferece plano funerário, não, eu digo, não, obrigado, já manda a pessoa embora. Só tem 2 formas. Se a gente diz que ama o Senhor e a gente quer estar com Ele, só tem essas 2 formas. Mas a gente não vive dessa forma. Tem gente que, se soubesse que Jesus vem amanhã, vai ter que fazer um caminho tão longo, vai ter que viajar em muitas cidades para pedir perdão. Por que não faz agora? Por que não faz agora? Por que não viaja, não liga, não resolve, não faz o que tem que fazer, não trata bem a esposa, não trata bem o esposo agora? Por que não se entrega para Jesus totalmente agora? Ah, eu tenho só 15 anos, 20, 25, depois eu faço, me entrego totalmente, depois eu me envolvo totalmente. O mundo passa, os prazeres passam. Outra coisa que vai passar, que é um dos significados da palavra concupiscência, é o poder passa. Concupiscência, nós lemos que é uma busca desmedida por poder. Que coisa, né? Os homens buscam o poder. Dominar a vontade de outros é a ambição de muitos. Tem gente, amados, que quer tanto poder, que se aproveita de uma pandemia que matou muitas pessoas para se promover. Se aproveita de uma pandemia para se promover, para se lançar, sei lá, como candidato, ou para tentar mostrar que é melhor que os outros, porque está pensando no poder, em dominar. Nós não temos que dominar ninguém. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós temos que considerar os outros superiores a nós mesmos. Eu não sou melhor do que o outro. Quando a gente quer dominar é porque a gente se sente melhor. Eu estou em outro nível, né? Então eu tenho que dominar os demais. Líder vai ter, mas o líder não domina, ele cuida. Líder, a primeira característica de um líder é servo. O líder está para cuidar, para orientar, para direcionar, para servir. O poder passa. Tem gente que para ter o poder, pisa na cabeça do outro, mente, difama para queimar ele na empresa, se precisar, mata. Para ter o poder, essas facções, né? Nem vou falar lá, mas existe infelizmente fora das facções pessoas querendo matar o outro. Se não mata porque atirou, porque tirou a vida física, mata por palavras, mata em atitudes, mata na língua. A nossa língua, ela tem poder para matar. Da mesma fonte não pode sair água doce e amarga, mas muitas vezes nós matamos a pessoa perto de nós com a língua para dominar. Uma pessoa, olha que absurdo, uma pessoa querida. Uma vez nós estávamos brincando num sítio, e nós começamos a querer brincar, estava tudo uma diversão legal, e a gente pensou em jogar ela na lagoa. Ela disse, não faz isso comigo, porque eu não posso perder a autoridade. Nós tudo estávamos brincando, correndo um atrás do outro, jogando, não, chegou para mim, bem para mim, não faz isso, porque eu não posso perder a autoridade. Amados, nós não estamos acima de ninguém, não temos que provar nada a ninguém. Nós somos livres em Jesus. O poder passa.
Diga para o irmão, o poder vai passar. Nós estamos trabalhando em cima. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência. Isso vai passar. E por que nós valorizamos tanto isso? Poder, fama, dinheiro, bens. Se isso vai ser consumido. Outra coisa que vai passar. A vida passa. A vida também passa, embora os homens busquem de todas as formas estendê-la, né? O mais possível, todos sabemos que um dia passaremos. Abra aí, Isaías 40, versículo 8. Isaías 40, versículo 8. Isaías 40, versículo 8. Diz assim: seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Seca-se a erva. A palavra do Senhor diz em outro texto que nós somos como a erva do campo. A nossa vida existe e não existe. Existe hoje e não existe daqui a pouco. Essa terra é passageira. Você deve se cuidar? Deve. Deve ficar sempre bonitinho para sua amada, para o seu amado, deve se cuidar. Mas isso não seja o que te mova. Aí eu tenho que comprar sempre a calça que saiu esse ano. Se você tem condições, o seu coração não está nisso, não tem problema. Problema, por que você tem que comprar a calça do ano? Você me pergunta, por que eu estou fazendo isso? Uma calça de R$2.000 não veste igual uma calça de 200. Se você gostou da calça, ela é boa, a malha é boa, o tecido é bom, sei lá, o jeans é bom. Não veste igual, veste. Por que tem que ser uma de 2.000, 3.000? Por que você está comprando uma calça de 2.000? Não, porque tem que ser, né? Eu tenho que manter o padrão. Nós somos como a erva do campo, seca-se a erva. A erva seca e as flores caem. A nossa beleza um dia vai desaparecer, amados. Nós temos só um período nessa terra. Nós temos que investir no que é celestial. Muito mais do que você investir em dinheiro na sua família, que deve, uma viagem é bom, cuidar bem dos seus filhos é bom, mas invista em amá-lo, em amar sua esposa, em amar seus filhos. Quantos filhos tiveram tudo a nível material, mas queria que o pai um dia dissesse para ele que amava ele? Tiveram carros, tiveram tudo, ou tem tudo, mas nunca o pai pegou e abraçou, deu um beijo no rosto dele. Ele trocaria tudo. Você já percebeu que muitos ricos, filhos de ricos, estão na droga? Muitos estão na droga. Que motivo teria para estar na droga se tem tudo? Mas não tem o amor, não tem o tempo doado, não tem a entrega, não tem o abraço. Seca-se a erva. Nós somos como a erva do campo. O dia existe e o outro secou.
Uma outra coisa que vai passar: o tempo está passando. O tempo passa, mas o tempo está passando. O culto começou 9 horas, já passou. Agora já é 10h27. O que você deixou de fazer às 9h30, não dá para fazer mais. Dá para fazer agora, mas não dá para fazer mais às 9h30, já passou. O tempo está passando. E a Bíblia diz que tem tempo determinado para cada coisa. E nós perdemos tempo fazendo coisas fúteis, coisas banais. O tempo está passando. Perdemos tempo com tantas coisas, esquecemos o principal. Não buscamos o relacionamento íntimo com Deus. Não nos importamos em agradá-lo. Não valorizamos, como eu falei, nosso cônjuge, filhos e irmãos. Não nos esforçamos para servir ao próximo. O tempo está passando. Esse tempo cronos aqui, amados, não para. E não dá para voltar atrás. Como não dá para voltar atrás, não pense em fazer no futuro as coisas. Faça agora. O tempo do presente é um presente de Deus. Aproveite o hoje e agora. Agora, o que você está fazendo agora, as decisões que você tomar agora, o que você vai fazer hoje. Valorize o hoje. Mas depois, esse depois eu faço, é disfarçado de uma intenção de prorrogar e não fazer. Não estou dizendo todos os casos, tem coisa que tem que fazer depois. Mas aquilo que deveria ser feito agora, que a gente joga para amanhã, a gente não vai fazer amanhã. Você entendeu o que eu estou dizendo? Aquilo que deveria ser feito hoje, deveria, e nós jogamos para amanhã, a gente não vai fazer amanhã. A gente só está prorrogando aquele tradicional, empurrando com a barriga um pouquinho para não fazer. E amanhã a gente não vai fazer, a não ser que a gente amanhã se arrependa. Mas não pela atitude que a gente está tendo hoje. Hoje não está tendo arrependimento, está só empurrando para frente. O tempo está passando. O que fazemos com o nosso tempo? O que fazemos com o cronos que Deus tem dado para nós? Nós dividimos bem, usamos isso para valorizar a nossa casa, nossa família, a Deus, buscando Ele. Falando de família, a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus, olha que coisa pesada, é pior do que o ímpio. Aquele que não cuida dos seus é pior do que o ímpio. Pior do que o ímpio? Sabe por quê? Porque nós temos a luz. A nós foi dada a revelação do amor de Jesus, da entrega do Deus Todo-Poderoso, que se humilhou, fez tudo para que nós tivéssemos justificação e a nossa família restaurada. E mesmo sabendo de tudo isso, tendo essa luz e esse tremendo privilégio de ter a revelação deste amor, nós não cuidamos da nossa família. Por isso que a Bíblia diz que essa pessoa é pior do que o incrédulo. Valorize o tempo para se doar a Deus e a sua família. Na questão de prioridade, Deus está em primeiro lugar, depois vem a família, depois vem o trabalho, ministério, igreja. Tem gente que mistura a igreja com Deus, ou ministério com Deus. Não. Você não tem que adorar o ministério, você tem que adorar a Deus. Porque muitas vezes o ministério está acima de Deus, se esconde dentro do ministério, ou da igreja, ou do trabalho. Deus tem que estar em primeiro lugar, a família vem em segundo. Tem gente que ama mais a esposa, errado. Mais o esposo, errado. Tem gente que ama mais o filho, errado. Deus tem que estar em primeiro lugar. E o tempo está passando, e o que estamos fazendo com a prioridade, que é Deus, em segunda família, e depois não temos que abandonar as demais coisas, ministério, trabalho. Sim, temos que fazer com excelência.
Ah não, eu amo a Deus e cuido da minha família, eu não quero me envolver em nada na igreja. Errado. Nós tivemos a revelação. Faça de qualquer jeito. Errado. Ai daquele que faz a obra relaxadamente. Aquilo que você pegar na sua mão, faça com excelência, faça bem feito. Aproveita o tempo, cronos, que Deus tem dado para você, porque esse tempo vai passar. Já está passando. O tempo já está passando. Então agora vamos ver a segunda parte do versículo, né? Pode botar para mim de novo, 1 João 2,17? 1 João 2,17. Nós estamos vendo, ora, o mundo passa, e a sua concupiscência. Agora nós vamos ver a segunda parte do versículo. Mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Mas aquele que faz a vontade de Deus. Mas como é difícil fazer a vontade de Deus. É muito difícil deixarmos a nossa vontade para fazermos a vontade de Deus. Isso implica em renúncia, esforço e cruz. Ah não, eu mudo todo o meu propósito, meus sonhos, meu plano de viajar para lá ou para cá, ou de fazer isso para agradar o Senhor. Não é tão fácil assim não. Porque nossa mente está conectada a essa terra. A nossa mente só vê horizontalmente. Nossos olhos carnais só conseguem ver horizontalmente. A gente não vê na vertical. Como é difícil você renunciar o que quer, para de repente, hoje é domingo, eu já tenho um propósito, vou sair daqui, vou almoçar e já vou fazer isso. De repente Deus coloca no coração, você percebeu que tal irmãozinho não veio no culto, já é 3 cultos que ele não vem? E de repente Deus coloca, vai lá na casa dele. Mas agora eu estou na quarentena. Não, você pode ir de máscara, ficar 1,5 metro, você não está fazendo aglomeração, só você e ele. Pode fazer, a gente tenta se defender. Dá para ir lá sim, não precisa abraçar, mas pode conversar com ele, pode orar com ele, pode dizer que você sentiu falta dele. Mas não é bom, porque muda tudo, nós temos que renunciar. Fazer a vontade de Deus implica em cruz, em morte. Nós temos que morrer na nossa vontade muitas vezes. Às vezes a nossa vontade está alinhada à vontade de Deus, glória a Deus, mas muitas vezes não está. Fazer a vontade de Deus implica em se anular muitas vezes, naquele momento, porque o que nós queríamos fazer não era bom, ou o que Ele está inclinando o nosso coração é muito melhor, e temos que recusar. Senhor, eu vou fazer a Tua vontade. Eu tinha tudo isso, mas o melhor é a Tua. A vontade do Senhor é boa, mas foi muito, é boa. Se ela não é boa para nós, é porque não estamos alinhados com o Senhor. No momento talvez não seja, mas depois vai ser boa. Você vai ver o seu irmãozinho restaurado, talvez está passando por uma aflição terrível, e você vai ser o canal. Só você aparecer na casa dele, às vezes não precisa falar muito, ele se sentiu amado. Fazer vontade de Deus implica em renúncia, em cruz. Mas aquele que faz a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus gera intimidade, confiança e segurança. Amados, quando a gente agrada ao Senhor, a gente começa a se alinhar com Ele, a gente começa a ouvir Ele melhor, começa a gerar uma intimidade. Você começa a conhecer mais o que Deus pensa, o que Ele deseja, porque você obedeceu, não entendeu muito no começo, mas fez, e a coisa deu certo,
você entendeu que Deus queria que você fizesse aquilo, você começa a ouvir melhor, começa a conhecer melhor. Amigo, a gente sabe o que ele gosta, o que ele pensa, o que ele deseja fazer nos próximos meses. Quando você começa a obedecer ao Senhor, fazer a vontade dEle, você começa a entender o que Ele pensa, o que Ele quer, e gera uma intimidade. Fazer a vontade de Deus gera intimidade, confiança e segurança. Você começa a confiar, de repente você diz, vem no teu coração, ora com Ele. Ele está passando por essa doença, ora, e de repente Deus usa você para restaurar aquela pessoa, porque você entendeu, obedeceu e ousou. Isso gera confiança. Quando você vai fazer de novo, você, não, eu sei que Deus faz, porque Ele já fez. E fazer a vontade de Deus gera segurança. Não tem melhor lugar do que a presença de Deus e fazer a vontade dEle. Nós nos sentimos seguros. Amém? A última parte do versículo. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanece para sempre. Amados, como eu já falei, tudo aqui é passageiro. A nossa esperança como igreja não está nesse mundo e nem em seus prazeres, mas está naquele que não muda, está naquele que não há sombra de variação. Você e eu, nós somos igreja. A igreja do Senhor não está contaminada, amados. Tem pessoas que se chamam crentes, e alguns estão contaminados. A igreja, essa que se purifica, se santifica, essa que peca, mas se arrepende, confessa perdão, e se lava, e é restaurada, ela confessa, e a Bíblia diz que se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. A igreja, ela é purificada pelo sangue de Jesus. A igreja do Senhor, ela está sendo preparada, e a igreja do Senhor, ela não está presa a este mundo, ela não está presa às concupiscências deste mundo, mas ela escolhe fazer a vontade de Deus, mesmo que seja difícil, e ela confia no que o Senhor tem para ela. Nós confiamos nós como igreja não estamos presos a este mundo, nem a seus prazeres, mas nós confiamos no Senhor, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O seu reino, o seu poder não terão fim. O mundo passa, mas o Senhor, Ele é o alfa e o ômega. Seu poder, sua glória nunca vai se acabar, nunca terá um fim, porque Ele é o Senhor, porque Ele morreu, mas ressuscitou, e Ele estará conosco até a consumação dos séculos. A sua palavra permanece para sempre, e aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Não foi o que a gente leu lá agora há pouco, que a erva passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Quem é a palavra de Deus, amados? É o verbo que se fez carne. Jesus morreu e ressuscitou, e Ele permanece para sempre, e aquele que faz a sua vontade permanece junto com Ele. Por que valorizamos essa terra? Por que valorizamos aquilo que está sendo destruído, aquilo que a ferrugem está destruindo? Por que valorizamos os prazeres carnais, os prazeres de ter, possuir, querer o poder, se isso vai passar, se o mundo vai passar? Queria chamar o Ministério do Louvor, por favor. Se você pudesse levantar. Amados, é uma realidade. Jesus está voltando. Jesus está voltando.
E se ainda ele demorar uns dias para vir, nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos nada, né, Otávio? Otávio não tinha dificuldade nenhuma. Nada que implicasse ele ir por uma UTI. E ele foi para a UTI. Que coisa louca. Não tinha problema no pulmão, não tinha nada que o levasse para estar 7 dias numa UTI. Deus tinha um propósito nessa terra para ele ainda e trouxe ele de volta. Mas poderia ter levado. Se fosse o propósito do Senhor, tivesse encerrado porque queria ele perto dele, ele não estaria mais aqui. A família dele não teve problema algum, a não ser sintominhas simples. E ele, Deus teve que agir de uma forma sobrenatural. Nós não sabemos nada. Nós não sabemos nada. O mundo passa. E tudo que está ligado a este mundo vai passar. Até coisas boas vão passar, amados. Não é bom você estar casado, você ter seu amado, mas isso aqui vai passar. Valoriza esse tempo que Ele tem te dado. Isso vai passar. Ah, se eu tivesse tido tempo. Você tem. A partir de agora você tem. Deus está ministrando a nós para acordarmos e valorizarmos quem está do nosso lado. Não espere estar numa cama sem condições de andar. Não estou dizendo nada contra ninguém, eu só estou dando um exemplo. Não espere não ter as condições, é isso que eu estou falando. Faça agora. Faça para o Senhor e para o seu amado, para a sua amada, agora. Largue um pouco do trabalho, se isso é possível. Se isso é possível. E faça aquilo que você está pensando em fazer há tanto tempo, porque o dia de amanhã não nos pertence. Amados, eu não quero ninguém que você deixe, que amanhã um de vocês não esteja aqui, mas eu não sei se eu vou estar. Por mais que eu não fale isso com toda 100% de sinceridade, desculpe, eu não consigo chegar nesse nível. Eu até sei que amanhã eu não posso estar, mas infelizmente eu também não consigo viver totalmente dessa forma. Eu estou com vocês. Antes de vocês, essa palavra ministrou a mim. Não perca tempo. Valorize as pessoas que estão ao seu redor. E principalmente o tempo com o Senhor, que nós desprezamos muitas vezes. O mundo passa e as suas concupiscências. Senhor, estou aqui. Vai conversando com o Senhor enquanto os irmãos ministram aqui o louvor. Vai conversando com Ele, entregando tudo. Se o Espírito Santo falou com você situações específicas, converse com Ele, clame, peça perdão, restaure. E tocar teu coração. Senhor, estou aqui, carente do teu toque, sedento pra te ver e tocar teu coração. Minha vida eu te dou, os meus sonhos eu te entrego.
nome de Jesus, nós nos rendemos diante da Tua presença, Senhor. Colocamos o nosso coração agora naquilo que é eterno, que é o Senhor. Colocamos o nosso coração rendido diante do Senhor, que é o Alfa e o Ômega. Senhor, tiramos o nosso coração, Senhor, daquilo que se corrompe, daquilo que será destruído, daquilo que é passageiro, por mais que temos que viver aqui, Senhor. O Senhor disse que não peço que os tire desse mundo, mas que os livres do mal. Nós, Senhor, sabemos que moramos aqui, queremos fazer a nossa parte, queremos trabalhar, queremos cuidar daquilo que o Senhor tem dado em nossas mãos, mas o nosso coração, Senhor, e que esteja no Senhor, que esteja na presença do Senhor, que venhamos a nos preocupar com aquilo que é eterno, não com daquilo que perece, Senhor, mas que venhamos, Senhor, a olhar para o Senhor, venhamos, Senhor, a buscar fazer a Tua vontade, que o nosso propósito, Senhor, primordial, seja fazer a Tua vontade, porque a Tua palavra diz que aquele que faz a Sua vontade permanece para sempre. Que a Tua vontade, Senhor, seja a nossa prioridade, que possamos, Senhor, escolher a renúncia, escolher a cruz, para fazer a Tua vontade. Nós queremos permanecer para sempre com o Senhor, não queremos estar preso a esse sistema, a essa terra, Senhor, que vai passar. Guarda-nos, Senhor, guarda-nos, Senhor, e que possamos valorizar, ajuntar tesouros, Senhor, nos céus, possamos entender, Senhor, que o Senhor deseja, Senhor, nos deseja muito mais, que o Senhor nos deseja em intimidade. Ensina-nos, Senhor, a viver nessa terra, mas buscar a Tua presença. Senhor, ensina-nos a viver nesta terra, mas o nosso coração está no Senhor. Senhor, não queremos amar esse sistema, não queremos colocar o coração neste mundo. Nós queremos, Senhor, que o Senhor nos desperte para Te amarmos muito mais que temos Te amado. Desperta o nosso ser para Te amar muito mais. Desperta o nosso ser para entender esse amor que Te levou à morte, Senhor, Te levou à cruz, para Te amarmos muito mais, para priorizarmos ao Senhor, priorizarmos a nossa família. Nós Te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Adore ao Senhor. Te lança aos pés do Senhor.